Na indústria do entretenimento mundial, não é incomum que grandes sucessos de público e crítica sejam atualizados para gerações mais novas, despertando uma nova mania em torno de uma franquia já consagrada. Esse processo de atualização pode vir como um remake, um reboot ou até uma continuação. Neste terceiro episódio, em parceria com a Crunchyroll, vamos voltar para a década de 1990, que marcou profundamente a indústria dos animes com uma diversificação de estilo, design de personagens e técnicas de produção, onde surgiram ícones como Evangelion, Cowboy Bebop e Ghost in the Shell, cultuados e reverenciados até os dias de hoje. Foi no comecinho da última década do século XX que uma série de OVAs estrelada por um rapaz desajeitado rodeado por garotas cheias de personalidade e amor conquistou o seu espaço e praticamente definiu o gênero harém dentro da indústria dos animes. Então, sem necessidade de perder tempo, hoje você vai conhecer ou relembrar as aventuras de Tenchi Muyo. Com seu primeiro lançamento no mercado japonês em 1992, Tenchi Muyo é uma das séries no formato OVA mais bem-sucedidas da história. Tanto que até os dias de hoje, volta e meia rola algum spin-off ou uma continuação da série. Tá, mas o que é OVA ou OVA, como você preferir chamar? Vamos explicar rapidinho. OVA é a sigla para Original Video Animation e se refere a produções lançadas diretamente para o mercado de home video, sem transmissão por algum canal de TV. A primeira produção nesse formato surgiu em 1983 e foi o anime Dallos, dirigido por ninguém menos que Mamoru Oshii, que anos depois trabalharia no cultuado Ghost in the Shell. Diferentemente das séries de TV, no começo de tudo, os OVAs traziam um número menor de episódios com uma duração maior que os costumeiros 20 e poucos minutos de um episódio padrão. A demanda do mercado nos anos 1980 fez com que muitos títulos de sucesso ganhassem especiais direto nesse padrão, fazendo desse segmento um dos mais lucrativos da indústria dos animes. Com o avanço da tecnologia das mídias, a sigla ganhou algumas variações, como OAD ou Original Animation DVD, para lançamentos em DVD ou Blu-ray, já que fitinhas VHS como essa aqui acabaram sendo enterradas. E mais recentemente o ONA ou Original Net Animation, para animações que são lançadas diretamente em serviços online. Mas agora vocês já sabem. Não soltem essa informação para a imprensa, ouviram? Agora, voltando a Tenchi Muyo, essencialmente os culpados pela vida azarada de Tenchi Masaki são a dupla Hiroshi Hayashi e Masaki Kajishima, esse último creditado como o criador original da história. Ambos tiveram um envolvimento pontual na produção de um grande hit dos anos 80, que foi a série de OVAs de Bubblegum Crisis, e Kajishima até chegou a declarar que aproveitou a oportunidade para fazer um trabalho mais animado, contrapondo o clima denso desse clássico cyberpunk. Mas o fator decisivo para o nascimento de Tenchi Muyo foi a entrada da fabricante de Laserdisc Pioneer no mercado de produção de animes. Para quem não sabe, o Laserdisc, ou LD, era meio que um ancestral do DVD que tinha um formato semelhante ao de um LP, sabe? Os antigos discos de vinil. Pois é, e a imagem, o som, a qualidade de imagem e de som era muito superior ao que fitinhas VHS eram capazes de oferecer. Mesmo sendo um negócio pouco prático, já que ambos os lados do LD traziam conteúdo e no meio de uma reprodução você tinha que virar o disco de lado para continuar assistindo, eles fizeram bastante sucesso no Japão, talvez pelas belíssimas artes de suas embalagens que são de encher os olhos de qualquer fã. De olho no filão, já que até então só fazia esses discos para outras produtoras, a Pioneer apostou alto e o retorno foi bem maior que o esperado para a felicidade dos investidores da empresa. A série original, chamada de Tenchi Muyo Hyoki, teve um total de 6 episódios lançados mensalmente entre setembro de 1992 e fevereiro de 1993. Animada, a Pioneer ainda bancou a produção de um episódio extra com 45 minutos de duração, lançado em setembro de 1993. O sucesso de Tenchi Muyo não se restringiu ao Japão, e em dezembro de 93, a divisão americana da Pioneer lançou a série nos Estados Unidos, causando certo impacto no mercado norte-americano e impulsionando parte da febre de animes que o país viveu naquela década.
Aliás, o termo harém usado para definir a série teria surgido pelos norte-americanos, o que acabou criando meio que um subgênero dentro dos chamados animes ecchi. Mas afinal de contas, o que Tenshimuyo tem de tão fascinante que rendeu tanto sucesso? Por que não anda logo e conta? Você devia agora, anda, diga! Logo de cara, a gente pode apontar que o visual dos personagens foi bem inovador para a época, trazendo cabelos surreais, olhos pra lá de expressivos e cores muito vivas. Esse design foi cortesia do criador Masaaki Kajishima e mesmo 30 anos depois, permanece com o aspecto atual. Na sequência, temos que admitir que o carisma dos personagens dessa comédia romântica conseguiu ser muito menos superficial do que precisava ser, somando um monte de referências à cultura pop. Desde o seriado Genie é um gênio, passando por Star Wars e até colocando Sailor Moon no meio da coisa toda. Com uma boa animação do estúdio AIC e muito marketing, consegue-se entender o motivo de tanto barulho. Como a cerejinha do bolo, uma generosa dose de ecchi preenche as fantasias de muitos fãs apreciadores de belas moças de forma claramente proposital. Para não deixar de lado os fãs de pelúcia, Kajishima colocou na trama um personagem que durante muito tempo foi considerado o mascote mais fofinho dos animes e que também dá subtítulo à primeira série de OVAs, o Ryuoki, ou Ryuoki. Ryuoki, a dublagem meio que não se decidia muito sobre isso, eu vou chamar ele aqui de Ryuoki. Ryuoki, aqui, Ryuoki. Ryuoki! A trama principal dessa primeira série de OVAs nos apresentou a Tenshi Masaki, um rapaz que vive no interior com seu pai e avô. Desde criança, Tenshi tinha a curiosidade de ultrapassar uma grade trancafiada que existia no interior de uma caverna perto do templo da família. Porém, sempre que se aproximava da tal caverna, Tenshi era alertado por seu avô sobre a existência de um lendário demônio que lá habitava e que foi selado por um samurai espacial chamado Yosho com a ajuda de uma poderosa espada. Mais velho e teimoso, o rapaz consegue uma chave que destranca o local e encontra lá uma espada enferrujada em um pequeno santuário. Em uma sucessão de equívocos cometidos pelo rapaz, o tal demônio é despertado. Só que a criatura, na verdade, se tratava da lendária e sedutora pirata espacial Ryoko. No encalço de Tenshi, a moça quase transforma em ruínas a escola dele. E o primeiro encontro de ambos acaba de uma forma inusitada, com Ryoko aparecendo na cama do rapaz. Na sequência, a princesa Aeka do planeta Jurai e irmã do tal samurai do espaço Yosho surge para capturar Ryoko. As duas travam uma impensada batalha entre naves espaciais e o saldo final é uma colisão que os noticiários relatam como a queda de um meteoro. Ambas, junto com a irmã mais nova de Aeka, Sasami, acabam virando hóspedes da casa do pobre Tenshi, para a euforia do pai do rapaz, que sempre achou o filho um completo banana. Depois de Ryoko tentar dar o golpe da barriga usando um ovo e falando que aquilo é o filho do Tenshi, conhecemos o fofinho Ryuoki, uma espécie de mistura de coelho com gato que absurdamente depois descobrimos que é capaz de virar uma nova nave espacial. No decorrer dos episódios, assistimos à formação de um triângulo amoroso entre Ryoko, Aeka e Tenshi, o surgimento do vilão Kagato, da atrapalhada policial galáctica Miyoshi e da brilhante cientista Washu. E assim, ao final do sexto OVA, somos apresentados a todos os principais personagens da trama, que teve sua sequência lançada no ano seguinte, em 1994, com novos 6 episódios de igual sucesso e que exploram um pouco mais as origens de Ryoko, Yosho e o passado de Washu. Como comentamos, entre a primeira e a segunda série de OVAs foi lançado um especial que serve para entregar mais comédia e romance para a história da série, já que esse acabou se mostrando o maior interesse do público.
Na segunda série de OVAs, ou segunda temporada, Hiroki Hayashi não reprisou o seu papel de direção, o que levou Masaki Kajishima a assumir um pouco mais as rédeas da continuação e jogar mais elementos de ficção científica à história. Hayashi, por outro lado, se envolveu na criação de outro anime conhecido dos brasileiros, El Hazard, que da mesma forma de Tenchi Muyo também se originou numa série de OVAs. Um pouco antes do lançamento da segunda série, surgiu o primeiro spin-off de Tenchi Muyo, estrelado pela estabanada policial Miyoshi. Em Tenchi Muyo Galaxy Police Miyoshi's Space Adventure, ou simplesmente Miyoshi Special, o especial da Miyoshi, somos apresentados a Kione, uma parceira de Miyoshi, e também conhecemos Pretty Sammy, alter ego da pequena Sasami, que é descaradamente inspirada no grande sucesso que Sailor Moon fazia na época. Todo esse material que falamos até agora foi lançado no Brasil pela Band no começo dos anos 2000, só que apresentado com o nome de Tenchi no Espaço. Só que não foram esses OVAs que foram lançados primeiro por aqui e que fizeram Tenchi Muyo conhecido pelo país. Para tentar explicar melhor sobre a passagem da série no Brasil, precisamos falar sobre os spin-offs para TV. Não podemos simplesmente ignorar. Isso mesmo. Inicialmente, a Band lançou por aqui, dentro do programa Band Kids, uma série de TV que ficou apelidada como Tenchi Universe. Tenchi Universe, sem necessidade de rebelião. Com 26 episódios, essa série reconta a história da primeira temporada de OVAs e do especial da Miyoshi. Indo ao ar pela TV Tóquio entre abril e setembro de 1995, o anime só serviu para Pioneer e Masaki Kajishima faturarem mais uns trocados, embora o recurso de esticar o conceito original tenha sido agradável para o desenvolvimento dos personagens. Após o fim da série, 2 longas-metragens inéditos por aqui exploram mais a história de Tenchi e suas garotas. O primeiro é Tenchi Muyo in Love, lançado em 1996, e o segundo é Tenchi Muyo in Love 2, conhecido nos Estados Unidos como Tenchi Forever, lançado em 1999. Existe ainda outro longa-metragem de 1997 chamado de Tenchi Muyo Manatsu no Ibo, que não possui uma conexão direta nem com os OVAs e nem com a série de TV. A história desse filme foi baseada em um romance escrito por Naoko Hasegawa e trabalhou como roteirista da primeira série de vídeos. Não satisfeitos em bagunçar a cronologia original, Kajishima e a Pioneer aprontaram mais uma série de TV chamada de Shin Tenchi Muyo, ou como ficou conhecido aqui no ocidente, Tenchi in Tóquio. Tenchi in Tóquio. No Band Kids, essa série foi exibida logo depois de Tenchi Universe, parecendo que uma era continuação da outra, mas não eram não, amiguinhos. Tenchi in Tóquio foi só uma produção oportunista lançada em 97, com mais 26 episódios e um design de personagens bem diferente do que todos aprenderam a amar, e que dividiu opiniões em sua época, como acontece com qualquer franquia animada que resolva mudar o seu traço, como já rolou várias vezes com Pokémon, por exemplo. Para deixar a coisa ainda mais complicada por essas bandas, a Band embaralhou as músicas e os clipes de abertura das duas séries em sua primeira exibição. Tenchi Universe tinha o clipe de abertura de Tenchi in Tóquio e a música de abertura da segunda série de OVAs. Exibida em seguida, a série Tenchi in Tóquio tinha o clipe de abertura de Tenchi Universe, mas a música utilizada era o tema de encerramento da primeira série de OVAs. Mesmo errada, a música ficou bonitinha, vai. Bom, eu não tenho certeza, mas... Em outras reprises futuras, essa música e esse clipe acabaram sendo o padrão da franquia por aqui, abrindo as duas séries de TV. Resumindo, o que vimos e revimos na Band como Tenchi Muyo são, na verdade, duas séries spin-off para a TV,
Tenchi Universe e Tenchi in Tóquio. Mas as duas primeiras temporadas dos OVAs e o especial da Miyoshi também foram exibidos pela Band quando a primeira versão do programa Band Kids dava os seus últimos suspiros de vida. Para dar a impressão de que se tratava de uma temporada inédita, a Band editou os episódios para que tivessem a duração de um episódio regular. E isso acabou gerando alguns cortes bruscos no decorrer de alguns deles. Mas mesmo assim, tudo passou completinho, em uma divisão que gerou uma temporada improvisada, digamos assim, de 16 episódios, que a emissora chamou de Tenchi no Espaço e que deve ter feito muita gente que assistiu ficar confusa. Mas estamos aqui para tentar desembaralhar as coisas. Talvez a gente não tenha conseguido, mas que estamos tentando. Desde o final da segunda série de OVAs, além da série Tenchi in Tóquio, foram lançados 3 OVAs independentes da Pretty Semi e uma série de TV da mesma com mais 26 episódios, tudo sem ligação direta com os animes principais. Em 99, ainda teve uma série chamada Dual Parallel Run Run Monogatari, feita pelo criador de Tenchi Muyo, sem nenhum dos personagens que conhecemos, mas confirmada tempos depois como sendo situada em um passado longínquo do mesmo universo. E em 2002, veio então uma nova série de TV chamada Tenchi Muyo GXP, ou Galaxy Police Transporter, sendo apresentada via Nippon TV com um total de 26 episódios. Por mais incrível que possa parecer, depois de tanto material sem conexão com os OVAs originais, GXP é canônica nessa linha do tempo principal da franquia. Só que tem apenas um detalhe, essa também não é uma história sobre Tenchi e sua turma. Ainda que o protagonista, Yamada Seina, possa parecer um clone do Tenchi, o rapaz é apenas um outro personagem tão azarado quanto ele, que entra na Polícia Galáctica e vive aventuras contra piratas espaciais e personagens malignos do planeta Jurai. A série é praticamente uma história paralela aos eventos da linha do tempo dos OVAs, e até existem participações especiais da galera que conhecemos vivendo a sua vida. Por se tratar da Polícia Galáctica, também não podemos deixar de conhecer vários personagens que sabem quem a Miyoshi é, incluindo a sua própria mãe. O sucesso de GXP motivou o lançamento de uma continuação da série de OVAs pela primeira vez sem a participação da Pioneer, já que os LDs acabaram saindo de cena do mercado antes da virada do século e a empresa se desmotivou a investir na produção de animes. A terceira série de OVAs continua a história do exato ponto em que a segunda série se encerrou, buscando trazer respostas para a avalanche de informações misteriosas que os últimos episódios trouxeram. Aliás, uma das características que Tenchi Muyo estabeleceu é justamente jogar as principais informações decisivas de suas sagas para os últimos episódios. O resto é tudo uma trama agridoce focando no relacionamento do Tenchi com as garotas. Com mais 6 episódios produzidos e lançados entre 2003 e 2005, somos apresentados a novos personagens que entram para o núcleo principal, inclusive um deles saindo direto da série Tenchi Muyo GXP, mas o destaque mesmo fica para as revelações em torno de Washu e do misterioso Z, que apareceu de relance no final da segunda série. A conclusão dessa terceira série de OVAs de Tenchi Muyo se dá no especial chamado Tenchi Muyo Final Confrontations, que serve como uma espécie de 7º episódio na trama, mas que foi lançado separadamente em setembro de 2005. Passada mais de uma década após o fim da terceira série, a turma original de Tenchi Muyo regressou aos holofotes com a 4ª série de OVAs de Ryuoki. Como não poderia deixar de ser, entre o final da terceira série de OVAs e o início da 4ª série de OVAs, vários spin-offs pipocaram no Japão para pagar as contas do seu criador, sei lá. Isso porque eu nem mencionei os mangás, hein? Pois é, foi bastante coisa. Mas os spin-offs são esses aqui. Isekai no Sekishi Monogatari, também conhecido no ocidente como Tenchi Muyo War on Geminar, uma série de 13 episódios com média de 50 minutos de duração cada, estrelada por um meio-irmão perdido do Tenchi chamado Kenshi Masaki, que está em outro mundo devastado por guerras, mas cercado de garotas, é claro. Como o título original diz, é um Isekai do mundo de Tenchi Muyo.
Ai Tenchimuyo, série de TV com 50 episódios de 5 minutos cada, em que Tenchi, disfarçado de professor, se envolve com garotas de clubes rivais em uma escola para lidar com desdobramentos de um dos experimentos da Washu. Foi uma série feita para promover o turismo na cidade de Takahashi. E Sasami Magical Girls Club, série de TV com 2 temporadas de 13 episódios cada, onde a protagonista é Sasami, que revive seu lado Sailor Moon em uma história totalmente deslocada de qualquer outra produção de Tenchimuyo já feita e que também traz o visual mais distante do que já foi feito até então. Voltando ao que interessa e que vale realmente acompanhar, a 4ª série de OVAs de Tenchimuyo Ryo-Ki rendeu mais 4 episódios lançados entre 2016 e 2017. E não menos importante de se saber, todos esses episódios estão disponíveis oficialmente no Brasil via Crunchyroll, que adicionou a série em 2020 ao seu catálogo. Infelizmente, os personagens novos que já fazem parte do núcleo principal da série são apresentados em sua maioria na 3ª série de OVAs, inédita por aqui de forma oficial. Mas isso não impede dos fãs de Tenchi, Ryoko, Aeka, Sasami, Miyoshi, Washu e, claro, do Ryo-Ki se conectem novamente com esses personagens. Na trama, acompanhamos os eventos para o casamento do pai do Tenchi e da personagem Rhea, o que deixa todas as garotas da série agitadas de uma forma ou de outra. Segredos em torno da personagem vêm à tona e uma conexão com elementos vistos na série War on Geminar, que comentamos há pouco, são estabelecidos. Importante falar que os eventos aqui se passam antes do especial que encerra a 3ª série de OVAs, meio que paralelamente aos episódios 5 e 6 daquela temporada. Já o 4º e último episódio da 4ª série salta direto para tudo depois do especial que fechou a 3ª série de OVAs, já trazendo o nascimento do protagonista de War on Geminar, o tal meio-irmão do Tenchi. Isso foi um spoiler? Foi, mas acredite, isso foi para tentar não travar as engrenagens do seu cérebro. Mais uma vez, eu não sei se nós conseguimos, mas tentamos. Realmente não é grande coisa. E enfim, chegamos ao ano de 2020, quando uma 5ª série de OVAs com mais 6 episódios previstos vem sendo lançada com um encerramento marcado para maio de 2021. Essa fase explora mais conexões com personagens da série GXP e dá continuidade aos eventos vistos no último episódio da série de OVAs anterior. E os episódios dessa temporada mais recente também estão disponíveis na Crunchyroll, que vem lançando cada episódio simultaneamente com o lançamento no Japão, com legendas em português. Neles vemos Tenchi partindo da Terra para Jurai, e como não podia deixar de ser, as meninas vão atrás de seu amado. O meio-irmão de Tenchi ganha ainda mais destaque na trama, e tudo leva a crer que as conexões com War on Geminar devem ficar ainda mais acentuadas. E só uma trivia besta antes de encerrar. O Muyo de Tenchimuyo pode ser traduzido como sem necessidade, desnecessário. Por isso que na dublagem de Tenchi Universe, os títulos dos episódios vinham sempre com um sem necessidade de alguma coisa. Com tantas produções realizadas em quase 30 anos de existência, Tenchi claramente contrariou seu título e se provou mais do que necessário para a indústria dos animes como um ícone que certamente ainda pode ser revisitado no futuro. Chegamos ao fim de mais um episódio do Trivia Box em parceria com a Crunchyroll. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, confira os links na descrição desse aqui. E também dá uma passada na Crunchyroll para conferir os episódios mais recentes de Tenchimuyo e outras centenas de animes. No próximo episódio, vamos voltar à forma humilde que merecemos e nos libertar. Até lá! Falou!